Viva! Sejam bem-vindos ao programa Vidas com Alma e ao fantástico universo de querer fazer o bem e fazê-lo bem feito. Este programa é uma iniciativa da Fundação São João de Deus, em parceria com a TV Canção Nova, e durante os próximos 52 episódios vamos estar na sua companhia, semanalmente, para lhe apresentar 52 almas que decidiram dedicar a sua vida à felicidade dos outros. Nesta série não vai conhecer títulos, cargos ou responsabilidades. Queremos que conheça as ações e as razões para as escolhas de vida que os nossos convidados tomaram e que tornam a sua vida única e uma verdadeira vida com alma. Acreditamos que as 52 almas que lhe daremos a conhecer são diferentes. Naquela pessoa habita uma boa alma altruísta e amável que deve ser ouvida, testemunhada e conhecida. Verá que não é importante a idade, a linhagem familiar, a formação, mas sim o exemplo de virtude, de humanidade e disponibilidade ao outro. Um exemplo de vida para a nossa própria vida. Por isso, fique um pouco por aí e conheça connosco os nossos convidados. É ao longo da conversa que vamos descobrir quem temos à nossa frente. Eu sou o Rui Ferreira Amaral e esta é a hora em que damos lugar às vidas com alma com as quais se cruza diariamente no seu caminho. Venha daí conhecê-las. João Luís Silva, obrigado, bem-vindo por estares a abrir a tua alma ao nosso Vidas com Alma. Bom dia, Rui, é uma alegria estar convosco e vamos ver então o que é que diz a alma. Olha, vamos começar mesmo por aí. Quem é o João Luís? Assim, a nível biográfico, o que é que eu posso dizer? Nasci em Chaves, tenho uma irmã gêmea, neste momento sou sacerdote na Arquidiocese de Évora, numa bonita vila chamada Montargil. Procuro ser feliz e que esta felicidade de Deus possa tocar o coração dos outros. Muito bem, fantástico. E eu tenho sempre para dizer que o melhor título que eu posso ter é sentir que sou filho de Deus. Muito bem. Pronto. Não, Está tudo dito. Está tudo dito. Olha, fantástico, fantástico. E é muito interessante essa é a imagem que tu tens de ti, ou se tu tivesses que te apresentar a outro, o que é que dirias? O que é que te dizes de ti? Às vezes penso, como gostaria de ser recordado? Às vezes penso nisto. Eu gostaria de ser recordado como um abraço. Eu penso que todos nós sabemos o que é um abraço. Um abraço não tem palavras, muitas vezes. Um abraço é um abraço mudo. Eu às vezes costumo dizer que um abraço é um parto. Um parto é voltar a nascer, é dar vida, não é? Eu penso que todos nós, e eu sinto isso, que gostaria de ser esse abraço, que em primeiro lugar é um abraço de Deus, que é acolhido na vida da pessoa, na vida humana, que depois somos convidados a repartir pela vida, nas circunstâncias da vida, uns com os outros. Então, eu penso que uma bonita imagem seria esta, ser um abraço. Isso é como tu olhas para ti. E como é que como eu gostaria de ser. E como é que tu... Ficamos sempre o que é que achas? Sim, é verdade. O que é que achas, como é que os outros olham para ti? Como é que quem está de fora olha para o sacerdote, para o Padre João Luís? Ou para o João Luís, homem? O João Luís. Sim, eu penso que há uma característica... São duas pessoas diferentes, esses também? Não, são a mesma pessoa, só que a pessoa João Luís tem contido em si uma missão, que é realmente o dom do sacerdócio. Mas eu não posso ser sacerdote das 9 às 10 e depois ser só João Luís. É a mesma pessoa, não é? Isso é uma missão. Não é uma função, não é das 9 às 5. Não, é uma missão e é um modo de vida, posso dizer. Por exemplo, isto leva-me a outra ideia. Por exemplo, porque é que quis ser sacerdote? Porque entrei no seminário. Penso que a resposta está naquilo que todos nós procuramos. Todos nós queremos ser felizes. E a felicidade, aquilo que me realizava, era verdadeiramente o dar-me, o estar ao serviço dos outros. Eu lembro-me quando era criança, dizia que gostava de ser ou padre ou polícia. Porque para mim, padre ou polícia tinham a mesma missão, que era fazer o bem e cuidar dos outros. Era por isso que eu gostava, que eu dizia isso. E depois a missão vem naturalmente, e a descoberta da vocação vem com o tempo e com as circunstâncias da vida e com as pessoas que encontramos. Mas as outras pessoas, como olham para mim, a responder essa primeira pergunta, eu penso que as pessoas podem descobrir isto, que eu sinto que sou uma alma peregrina.
ser um peregrino. Achas que olham para ti assim? Vai, sim, ali, sim, sim. vai ali um homem peregrino. As pessoas sabem que eu gosto de estar com as pessoas, que eu gosto de estar em vários lugares e gosto de construir em vários lugares. Às vezes, por exemplo, até como sacerdote, que sou agora, às vezes eu costumo dizer, até a nível paroquial, dê-me uma capela pequenina com o povo de Deus e eu sou feliz. Basta que haja isso. Não preciso de outras coisas. Então esta peregrinação, porque vem do próprio Deus. Deus é peregrino e com Ele tornamos peregrinos. Olha, há pouco falavas da tua infância, não é? Fazendo essa... E eu queria pedir-te exatamente essa tentativa de ir às tuas origens. Como é que tu descreves a paróquia onde nasceste? Que recordas? O que A recordas paróquia dessa onde paróquia? nasci foi em Chaves e não me recordo muito porque eu com 4 anos fui para Moçambique. Agora sim eu recordo a paróquia onde fiz a minha primeira comunhão, que era a paróquia Nossa Senhora de Fátima em Nampula, onde estão os irmãos de São João de Deus. É verdade. Em Nampula, e lembro-me daquela igreja gigantesca. Lembro-me perfeitamente de ir com os meus pais aos domingos à Eucaristia, onde havia um grande jardim à frente daquela igreja. Lembro-me de muitas, muitas crianças. Lembro perfeitamente de que Nossa Senhora de Fátima era a padroeira daquela igreja e que me trazia sempre a Portugal, mesmo sem saber ainda o que era Fátima. Lembro-me disso. E lembro-me, por interessante que seja, de ver de um lado, porque nós na igreja ficávamos sempre do mesmo lado, era do lado direito. E do lado direito havia uma imagem grande de um homem com outro homem ao colo, que eu sabia que não era São José, porque São José tinha o menino Jesus no colo. E lembro que uma vez perguntei à minha mãe, quem é este santo que tem uma pessoa grande, um adulto ao colo? E a minha mãe respondeu-me, é São João de Deus. Era engraçado. Lembro dessa imagem lá. Lembro da minha formação da catequese. Lembro que foi ali que recebi Jesus pela primeira vez. Até posso partilhar, não? Porque eu posso fazer porque era criança, da minha primeira confissão, que eu era muito atormentado, foi lá nessa igreja, porque tinha que dizer aquelas coisas que eram menos boas, e eu fui sempre uma criança muito irrequieta, sempre muito bem educado, mas sempre muito ativo. Eu sempre fui nessa criança. É uma característica que se mantém. E eu até recordo que a minha mãe disse, eu ainda sou do tempo que usávamos bata na escola. E então a minha mãe ia-nos buscar, a minha e a minha irmã, que somos gêmeos, ia-nos buscar ao fim da manhã para casa, e a minha mãe tinha o hábito de dizer, eu quando olho para aquelas 200 crianças, eu descubro logo qual é o meu filho. É o que traz a bata mais suja. Olha, João, eu queria avançar aqui só no pormenor, porque eu acho que também vai ajudar esta pergunta. E olhando para este mundo, não é? Que foste construindo também à volta daquilo que és enquanto pessoa e naqueles que estavam à tua volta, quem é que era de facto, dos mais próximos, quem era o mais íntimo? Aquele com quem a pessoa com quem tu te mantinhas uma relação de maior intimidade, no sentido de te conhecer profundamente? Como criança, sim. Como criança, foi sempre muita família. E as duas pessoas que me eram muito chegadas era a minha irmã, como somos gêmeos, onde estava um, estava o outro. A minha irmã sempre mais contida do que eu. Agora é ao contrário. Lembro dela, e realmente uma grande identificação, sobretudo com a espiritualidade, com a minha mãe. Isso sim, o cuidar, os valores que eu tenho hoje, muitos deles vêm depois da escola e do crescimento, não é? Da formação, isso. Mas vem muito também da minha mãe. Então, essa primeira identificação, essa intimidade vem realmente a partir de casa, da família. A minha mãe e a minha irmã e o meu pai, mas os pais estavam mais ausentes, como sabemos, trabalhavam, vinham ao fim da tarde e assim. Olha, porque a vida também nos desafia com pormenores de pequena importância, vamos fazer-te um desafio. Um pequeno desafio de pequena importância, exatamente como as coisas da nossa... Acho bem. Olha, bem sabes, não é? Tu conheces São João de Deus e conheces de facto a nossa instituição e dedicamos-nos ao tema da saúde mental, e a estimulação cognitiva é uma das atividades que propomos para os mais idosos. Neste caso são jogos, desafios que concretizamos na forma de cartas e que podem ser jogados em família. É um desses desafios que nós te trazemos.
neste jogo. Vou ver se passo. Meu querido amigo, não tens hipótese, vais ter que passar. Neste jogo, que é os desafios ao minuto, o objetivo é responder a um desafio. Que na verdade tu é que vais escolher e, portanto, tu é que verás qual é que é o desafio que te vai calhar. Vamos a isso? Vamos. Sim? Por tirar uma Uma carta, carta. por favor, e se puderes ler e ver qual é o desafio que te calhou. Diga 15 frutos. Vamos lá, então, isso é uma coisa fácil. 15, isto hoje é uma salada de frutas. Bem composta. Bem composta, Então, deixa cá ver. exatamente. Laranja, limão, banana, maçã, pera, morango, kiwi, banana, banana. Já vou em 14, não já? Já vais para em 20. 14. Não, faltam de 4, mas eu acho que ainda. Mas rapidamente, não sei quê. Papaya, melão, melancia, um que eu não gosto. Nésperas. Muito bem. Engraçado, não te lembraste das uvas? Ai, da uva. vinha, Oh, da vinha. é verdade, é verdade. Olha, ainda E gosto temos muito, e gosto muito. Estás a ver? Ainda temos mais um bocadinho de E tempo este leva para casa? Esse vai para casa. E Podes leva guardá-lo fruta. aí. 1 quilo de cada, chega. Sim, mais outra, deixa-me cá ver. Já tenho medo. Diga 8 elogios começados por a letra A. Essa carta acho que é perfeita para ti. 8 elogios. Elogios. 8. Há tantos. Haverá um quase por cada letra, não? De certeza que se há alguém que pode descobrir bem isso, és tu. Amoroso. Pois. Mais. Amável, Amável. como tu és. Assim, amável. É mais fácil para mim, não é? Eu acho que é melhor Achas? dizes tu. Mas há altruísta, que Altruísta, também és, também sim, concordas? sim, também. Altruísta. Epá, não digo mais. Agora Pronto. Não, eu acho que estes três são tão bons que eles... Eu penso que eles representam 30 ou 40. Muito bem, olha. Não, Ai, põe fica para aqui, contigo, para põe aqui, contigo, para só aqui. por favor. Fica Sim, aqui. Pronto. exatamente. Obrigado, não é, por jogares connosco este bocadinho, este pedacito. Eu queria voltar às questões contigo, se não te importas, e agora iríamos voltar ao tema da tua vocação, porque de facto este momento de encontro com a Igreja, o teu percurso no seminário, as pessoas, os momentos que foram marcantes para a tua tomada de decisão, missões que sentiste que tiveste anteriormente, antes de seres sacerdote, é tudo isto que eu queria, é este ambiente que eu gostava de puxar agora para a nossa conversa. E queria-te perguntar, é uma provocação que ainda por cima não está aqui, que é, quando é que sentiste que esta é que era a tua vocação e, por exemplo, não era casar, não era encontrar a mulher da tua vida, não era ter filhos? Não sei se tiveste namoradas ou não, que não é perigo nenhum, Sim, mas, claro que sim. mas Olha, então podes... Sim, olha, eu quando era criança, como disse, eu dizia que gostava de ser padre e se calhar fruto um bocadinho também daquilo dos valores que a minha mãe me transmitiu na família. Eu, por exemplo, disse que gostava de ser padre ou gostava de ser polícia por essa situação, dizia, de fazer o bem. Depois, quando eu tinha 15 anos, eu deixei de estudar. Andava a fazer o 8º ano, as coisas não correram muito bem, isto já há muitos anos, não correram muito bem. Eu cheguei a casa e disse à minha mãe, olha, eu este ano não passo, por isso deixo de estudar, vou trabalhar. E fui trabalhar para uma carpintaria. E aí eu pus completamente de lado esta ideia de ser padre, de ir para o seminário, porque tinha deixado de estudar. Quando tinha 20 anos, 5 anos depois, inscrevi-me como estudante noturno e trabalhava durante o dia. Nessa altura trabalhava num comércio e estudava à noite, estudava em Chaves, onde sou natural. E nessa altura já estavas em Chaves, então? Já, eu vim para Chaves depois com 9 anos. Muito com 9 bem, anos, muito onde bem. vivi até aos 32. Até entrar no seminário. Depois, com 25 anos, terminei os estudos, porque eu fiz o 8º, o 9º, o 10º, o 11º e o 12º, foram 5 anos. Nessa altura entrei em Chaves, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no curso de professores de primeiro ciclo.
e estive sempre muito envolvido nas atividades paroquiais, com os jovens, no Secretariado da Juventude, por exemplo, de Vila Real, e também estava ligado à pastoral universitária. E nessa altura, quando eu estava a fazer o curso de professores de primeiro ciclo, comecei a sentir outra vez esta situação da entrega de vida de uma forma diferente, como sacerdote. Tenho que dizer, a primeira ideia que me surgiu, eu estava louco. Eu disse, então agora tens a vida organizada, estás a acabar o curso, e então deixei que as coisas, deixei caminhar um pouco sem dizer nada. Entretanto, um sacerdote vicentino, que é o Padre Álvaro, que estava com a pastoral universitária, um dia partilhei com ele. Ele foi muito sensato e ele disse, olha, então vai amadurecendo a ideia. E então, nessa altura, eu acabei o curso. Depois houve aqui um momento muito, muito importante. Quando eu acabei o curso, os irmãos maristas estavam a abrir em Moçambique uma escola e precisavam de um grupo de professores que desse aulas de português. E eu, como tinha acabado o curso, fui. E até fui para me testar. Eu disse, deixa para uma realidade diferente, uma realidade que eu não conheço, como é que é isto de entrega? E lembro-me, estivemos três meses nessa missão, onde não havia água, não havia luz, onde eu descobri como é difícil lavar calças de ganga no rio, porque é o que nós fazíamos, e nessa altura eu senti isto, que eu não podia deixar de experimentar se era. Eu não podia ficar com a dúvida para a vida inteira. E então, eu lembro que foi num dia depois do almoço, andávamos de bicicleta por meio do mato, eu andava numa bicicleta a cantar um cântico que toda a gente conhece, Deixa Deus Entrar, que é da irmã Maria Amélia, e eu, nessa altura, eu disse, eu tenho que deixar entrar, eu tenho que saber se é isso. Quando eu regressei, ainda estive 2 anos a dar aulas, que é para ver se arrefecia, como eu costumo dizer, e depois entrei nos Padres Vicentinos, porque foi os sacerdotes que eu conheci. E quando entrei para os Padres Vicentinos, tinha 32 anos, que já era uma coisa amadurecida. Naturalmente, neste espaço entre os 20 e 25, tive um relacionamento sério. E é interessante que, nesta altura, a pessoa em questão, ela disse, eu penso que a tua vida passa por outro caminho, que é interessante. E se não te importas, eu vou pegar nessa tua expressão, sem te querer interromper o teu raciocínio, mas pegar na expressão, porque acho que a pergunta que tenho aqui tem tudo a ver com isso. Quem foi a pessoa que recebeu pior a notícia da tua vontade de ser sacerdote? A minha irmã. A tua alma gêmea. A minha alma gêmea. Somos gêmeos. Quando eu disse à família, a primeira pessoa a quem falei foi com a minha mãe. Eu lembro que foi no mês de maio. E eu estava na sala, lá em casa, e a minha mãe até ia, porque na minha paróquia a recitação do terço era às 9 da noite, e ela antes de ir, eu sentei-me ao lado dela e disse, tenho uma coisa para te dizer. E ela então disse, olha, estou a pensar em entrar para o seminário. Eu penso que todas as mães sabem. E ela não ficou surpreendida, mas lembro-me perfeitamente do que me disse. Disse-me, olha, se queres ser padre, que o sejas em condições. Foi a resposta. Foi agora. E depois, no dia seguinte, disse-me, olha, um dia, quando tiveres idade, quem é que tu vai tomar conta de ti? São coisas também, não é? Como sacerdote. Claro, Eu disse, a tua irmã, tens filhas, tu não terás ninguém. Eu disse, mãe, Deus cuida. A minha irmã, quando lhe disse, também entendo perfeitamente, ela reagiu, não reagiu muito positivamente, porque só somos os dois. E ela sempre disse, eu sempre pensei que tu tivesses família, que eu tivesse sobrinhos, filhos teus, e assim. Eu disse, terás de outra forma. E hoje entendo perfeitamente esta escolha. Sim. Muito bem, muito bem. Mas a família, de modo geral, não acolheu muito bem. Teve alguma dificuldade. Mas hoje, foi o meu pai. O meu pai também não ficou muito satisfeito e naqueles primeiros meses ficou muito, muito calado. Mas depois, quando fui ordenado, era ao contrário. Não, em todos os lugares onde ele tinha sempre que dizer o meu filho é padre. E os teus amigos? Os meus amigos reagiram bem. Alguns já descobriam disso. Olha, lembro-me que tive uma professora na UTAD, que nos dava psicologia na universidade, e que eu falei com ela, que era a professora Otília, se não estiver, há dias encontrei em Chaves, e ela dizia, fico tão contente, João, porque eu sei que o que tens não será só para uma pessoa, será um bocadinho para muita gente. Muito interessante. Eu queria perguntar-te, para não perdermos aqui o fio à meada, mas queria perguntar-te, o que é que foi isso de viver no seminário? Porque, na verdade, tu és uma pessoa de comunidade, não de dentro de portas, mas de fora de portas. Estou errado? Está certo, é isso. Viver em comunidade foi muito bom. O meu tempo de seminário foi um dos tempos mais bonitos que tive na minha vida. Foi um crescimento a nível espiritual, que eu não tinha, naturalmente, e um crescimento também a nível teológico,
porque foi o tempo em que eu estudei aqui na Universidade Católica. E foi um tempo que me encheu completamente e depois também um tempo que me levou para fora, o que estávamos a dizer, a nível pastoral. E eu fui voluntário nos Irmãos de São João de Deus, nesta casa também, há algum tempo, e foi uma experiência muito bonita. Vinha às quartas-feiras, depois do almoço, estava um bocadinho com os idosos desta casa, participava na Eucaristia. E tive outra missão muito bonita também na paróquia de São Tomás de Aquino, até a nível de catequese, o encontro com outras pessoas, com outras realidades e também, pois, uma realidade muito bela que não posso esquecer, que foi com as Irmãs Dominicanas do Rosário, ali nas portas de Benfica, nos bairros de Estrela da África, Fontainhas, onde vivia uma grande comunidade de cabo-verdianos. Por isso, posso dizer, foi dos melhores momentos da minha vida. Tu é que estás a tornar a minha tarefa difícil, não é? Porque é tudo fantástico. Olha, mas queria perguntar-te, naquele momento em que tiveste que dizer que sim, que querias ser ordenado, sentiste medo? Não, nunca senti. Olha, eu quando entrei para o seminário, entrei no dia 25 de setembro e no dia 25 de dezembro, que ainda continua a ser Natal. 3 meses depois, eu tinha a certeza, a minha vida é isto. Eu não consigo ser feliz de outra maneira. E cada vez foi mais solidificando esta certeza. Na altura da ordenação, isso sim, sentir, não é medo, mas a fragilidade humana. Isso sim, senti-me tão frágil perante uma situação de uma grandeza tão grande que é o ministério de ser a presença de Jesus no meio de uma comunidade. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade e saber isto, que eu costumo dizer, oh meu Deus, sabes que eu sou tão fraquinho porque as coisas difíceis és tu que tens que fazer, o resto é a minha parte. E sinto isso sempre. E ainda hoje sinto. E por falar no ainda hoje sentes, houve alguma dúvida que ficou sem resposta desde essa altura? Alguma dúvida? De vocacional? A nível vocacional? Não. Nunca tive. O polícia não ficou pendurado? O polícia não. O polícia depois passou para a esquadra. Não. Como eu digo, não consigo ser feliz de outra maneira porque a minha vida, sinto que é verdadeiramente isto. A minha vida, como sabes, também tem uma marca muito grande de uma dimensão mariana, onde vários grupos onde estou também como assistente, mas sinto que é a mesma coisa. Há dias, olha, faço uma partilha muito bonita porque foi ano passado, nunca tinha feito, fiz as bodas de um casal de 60 anos de casados. Já, não, parece agora 60 anos de casados, tinham 80 minutos. E eu perguntava aos noivos neste caso ao casal, porquê? Porque é que estavam casados há tantos anos? E ele dizia, eu não sei porquê, mas eu quando olhei para a minha Amélia, eu sabia que a minha vida era com ela e não consigo ser feliz de outra maneira. Eu posso dizer que a nível vocacional é a mesma coisa. E é interessante, parece que estamos combinados e terminas as respostas exatamente no ponto que eu preciso. Os votos que um sacerdote professa, na altura da sua ordenação, são votos que ninguém lhe pergunta se gosta mais de um ou gosta mais do outro. Mas nós queríamos perguntar-te, dos votos que professas, qual é que achas que é o mais fácil de manter e processar, é aquele que te é mais natural e aquele que é mais difícil? Olha, quando fazemos esta entrega a Jesus, todos são fáceis e todos são difíceis, porque todos exigem a vida da pessoa. Pobreza, castidade e obediência. Neste momento eu faço parte de uma diocese e não temos esses votos. Temos a obediência ao bispo. Mas eu penso que todos eles não são fáceis. Por exemplo, a pobreza, deixar de pensar em nós para pensar nos outros e dar aquilo que nos faz falta, todos nós sabemos que não é fácil. Só o conseguimos em quê? Quando temos Jesus no centro. Aí conseguimos porque sabemos que Ele fez. Quando olhamos para a castidade, para a entrega do amor, mas de um amor sem limites, sabemos que isso também não é fácil. Só fazemos através de Jesus. A obediência não é obediência àquilo que nos manda, mas a obediência ao bem que Deus nos pede. É colocar Deus em primeiro lugar. Também sabemos que não é fácil. E os grandes santos, Madre Teresa de Calcutá, ou Santa Teresa de Calcutá, ela dizia dar até doer. O amor é dar até doer. E sabemos que isso não é fácil, mas no amor de Deus nós conseguimos fazê-lo. E é um desafio diário. Muito bem. João, temos um pedacinho muito rápido para te... Até se vou ser eu a tirar uma carta. Esta chama-se O Comboio dos Provérbios. Já estou a tremer. Ok? E vais ver que é mesmo num instante.
Esta é muito fácil. A ideia é completares cada um dos provérbios que estão desse lado. De um lado diz, A gregos e troianos e outro o hábito. Para completar, completa. Portanto, o hábito, faz o monge. muito bem. A gregos e troianos, muito sinceramente não sei. Sabes? É? Muito bem. Só falta... É uma palavra começada por A e que também podia fazer parte da outra ali atrás. Porque não é possível agradar... Já estou a dizer. Não é possível agradar A a gregos e a troianos. É isso. Exatamente. Estás a ver? Exatamente. Bom, meus queridos amigos, estamos na altura de fazermos uma ligeira pausa, de dar espaço para levantarmos as pernas, esticarmos as pernas, aquilo que melhor podemos fazer para estarmos tranquilos. São só mesmo uns momentos, uns minutos, e regressamos já à sua companhia. Estamos de regresso ao Vidas com Alma. Connosco está o Padre João Luís Silva. João Luís. E nas suas próprias palavras também está a sua alma peregrina. João, eu queria perguntar-te, olhando agora a missão que tu tens, não é? Porque na verdade a tua atual paróquia também dá de ter um conjunto de desafios, é uma comunidade, como todas as comunidades têm de facto estas coisas, mas eu tenho a certeza que ela é única. O que é que a torna única? Porquê é que a tua comunidade, porquê é que a tua paróquia é única? A minha paróquia é única porque tem Jesus. É isso. E porque tem Mas há de ser diferente das Sim, outras, sim. não é? Todas as Cada paróquias missão, são diferentes. sim. Eu já estive em várias paróquias, sou sacerdote casado há 18 anos, e realmente elas têm características diferentes. Esta paróquia que eu tenho agora é uma paróquia simples, é uma vila, é Montargil, uma vila do Alentejo, que é pequenina, tem à volta de 2.000 habitantes, tem ali uma albufeira que faz com que ela se torne muito turística, muito sazonal também, sobretudo ao fim de semana, com pessoas que vão de outros lugares, sobretudo de Lisboa, mas aqui a torna única, eu penso que é esta hospitalidade na humildade. Tem muito isso, sinto isso. São pessoas muito hospitaleiras, mas de uma forma muito simples, como é o povo alentejano, muito simples, muito mariano também e muito acolhedor. E depois, como já disse, porque Jesus está lá no meio. Olha, esta não é uma pergunta daqui, é uma pergunta que fica no meio. Tu nunca te desligaste do teu sotaque, portanto, nós sabemos exatamente de onde és, ou pelo menos ali perto, não é? Como é que as pessoas abordam-te nesse sentido, não é? Porque tens o sotaque exatamente daquilo que é um sacerdote? Ou os alentejanos agora olham para isso com alguma graça? Não olham com graça, e às vezes eu utilizo algumas expressões que são ditas no Norte e que no Alentejo não se usam. E às vezes, por exemplo, até numa homilia, quando utilizo um termo, as pessoas depois no final vêm à sacristia e riem-se. Meu Senhor, disse ali uma coisa que eu achei tão engraçado que aqui nós não dizemos. Isso assim, é uma maneira até de bom humor de nós nos partilharmos e nos relacionarmos com as outras pessoas. E vais absorvendo essas particularidades de cada sítio onde estiveste, ou melhor, quero dizer, imagina que daqui a uns 10 anos estás numa paróquia no Minho e trazes uma piada ou um termo de montagem, vais levar? Ou tu te esforças-te por... Não, às vezes eu tenho algo que dizer, olha... o que tens que deixar onde... Não. Às vezes, em algumas palavras, por exemplo, eu quando cheguei ao Ribatejo, a Cruz, estava há pouco tempo, eu vi uma palavra que era estazanado, que eu não sabia o que era. Estazanado é cansado. Estou estazanado. E eu, às vezes, por exemplo, noutros lugares onde não conhecem essas expressões, às vezes eu digo, olha, na minha paróquia, quando eu estava, utilizavam este termo, e este termo significava isto. E eu penso que é uma partilha de cultura. É mesmo, exatamente. É ali um momento de formação e de partilha, é bem verdade. Eu queria voltar só à paróquia porque esta questão parece-me muito importante, porque todos nós vivemos... As paróquias não são diferentes das pessoas, não é? Têm coisas boas, coisas más e têm desafios. Neste momento, qual é que seria o desafio que Montargil te faz? Qual é que é o desafio que tu sentes que é o maior desafio que eu penso que é um desafio que abrange quase todo o Alentejo. O Alentejo está muito desertificado
existem muitas pessoas idosas e existem poucos jovens. E os jovens que existem, de modo particular, chegam ao 12º ano, vão para a universidade e depois ficam ausentes muito tempo das paróquias. Este desafio é de, realmente, dos jovens. Eu sinto muito na minha paróquia. Por exemplo, ainda ano passado, eu tive um grupo de crisma, que eram à volta de 30, praticamente entraram todos na universidade. Esses 30 estão 2 agora ou 3 na comunidade. Saíram mais de 20 jovens. E nós sabemos que os jovens são a alegria de uma comunidade também. E isso faz falta. E é preciso realmente que esses jovens continuem, mas sobretudo é preciso que haja jovens nas comunidades e que haja crianças. Também tenho um bom grupo de crianças nesta comunidade, mas as crianças trazem os pais, trazem os avós e dão uma dinâmica à comunidade. O sacerdote é o motor dessa atratividade para a vida da paróquia? Sim, ou a comunidade por si, independentemente do sacerdote, organiza-se para servir? Pois, há as duas dimensões, mas terá que haver sempre alguém que puxe. Eu acho que a paróquia é muito reflexo daquilo que o sacerdote é, que o parco é. Se é um parco que acolhe, se é um parco que está com as pessoas, elas realmente são expressão disso. Se isso não acontecer, há outra realidade também. Uns puxam os outros. Eu digo, eu Montargil, eu puxo a comunidade, mas também posso dizer que a alegria que muitas vezes eles também puxam a mim. Ti, não é? claro. Olha, exatamente, e agora olhando outra vez para ti, porque nós queremos conhecer esta alma para perceber para onde é que ela vai, não é? Se é peregrina, ver para onde é que ela vai. Esta alma para de vez em quando, não é? Numa paróquia há tempo para a vida pessoal. E se há, nós queríamos fazer-te aqui três propostas. É seguir do que falas, não é? Diz-nos, por favor, um filme que tenhas, que aconselhes, um livro que também tenhas gostado e que aconselhes também, e um cantor favorito. Portanto, tens tempo para ti na paróquia? Tenho. E tenho que procurar esse tempo, porque nós precisamos todos de um equilíbrio, não é? Se eu me der sempre, esgoto-me, depois já não sou o meu, já não sou de ninguém. Tenho que arranjar esses tempos para realmente manter esse equilíbrio. Em primeiro lugar, para mim, o que me provoca equilíbrio, por exemplo, é a oração. A oração todos nós temos, sacerdotes religiosos. Por exemplo, é procurar todos os dias algum tempo de silêncio. Eu gosto disso. Por exemplo, muitas vezes, as pessoas que estão na paróquia, eu muitas vezes encontro-me na igreja, eu estou sentado no banco em silêncio. E faz-me bem, faz-me rejuvenescer. E muitas vezes é até, às vezes, preocupações, vem ali uma resposta, vem ali uma certeza e, sobretudo, algo que não estou sozinho. Eu vou brincar. Será a única profissão em que não fazer nada é bem visto pelos outros que estão à nossa volta? Dizer, eu não sei como pode parecer não fazer nada, mas quando nos, quando nos estamos a reconstruir interiormente, estamos a construir o mundo, não é? É isso. É verdade. A nível depois dos outros tempos, sim, eu tenho tempo sempre para ler, gosto muito de ler. Agora posso dizer, um livro que li ultimamente é também de um sacerdote muito pequenino, estamos nas Jornadas Mundiais da Juventude, que é do padre Ricardo Figueiredo, que é um livro sobre a São de Alenquer, que é uma jovem que está em processo de beatificação e que nasceu em Alenquer, e que agora o padre Ricardo, ele escreve muito sobre os jovens e por acaso recebi-o há dias e li-o ontem. Por isso, olha, muito bem, a nível de um cantor que gosto de ouvir, eu tenho um carinho, tive sempre muito especial pela Dulce Pontes e tenho alguns trabalhos dela e agora através do YouTube nós vamos escutando, não é? Gosto de parar e de ouvir música, faz-me bem, e às vezes também música religiosa também, não é? E a outra pergunta? Um filme, esse já é menos. Deixa cá ver um filme que tenha visto. E que tenhas gostado e que queiras recomendar. Pois, eu não sei se posso recomendar muito, mas um filme que vi há dias e que retrata uma época da minha vida que eu gostei muito, foi As Doce. Passou no cinema. Eu fui ver, sim. Muito bem. E já que estamos nesta fase tão interessante das tuas respostas assim, agora sim, são mesmo duas provocações. É? É. Sabes que nós costumamos dizer, a sabedoria popular diz que graças a Deus muitas e graças com Deus poucas. Este era um que se aparecesse tu sabias. Estás a ver? Esse devia estar ali. Acho que foste tu que não o escolheste. Será que ele é assim tão mal-humorado? Deus? Não, Deus é humor, é.
Eu acho que Deus se ri muitas vezes de nós e se ri connosco também. E nós sabemos que o humor é a grande porta para entrar na vida de alguém, não é? E Deus é humor, é isso mesmo. Quantas vezes eu sinto, às vezes, todos nós temos, às vezes, um momento qualquer de mais tensão, às vezes com o bom humor pode desbloquear essa situação. E acho que nós aprendemos isso de Deus. E nós temos tantos santos que foram santos do humor e que construíram histórias magníficas, não é? E agora que queria pedir-te para imaginares que estás a ver na televisão, estamos a ver uma entrevista com Deus. Está a ser entrevistado, não é? E ele está a comentar a atualidade, está a dizer como é que as coisas estão na vida. Qual é que achas que é a maior preocupação dele neste momento? E, olhando a essa preocupação, no final, certamente nos deixaria uma punchline, não é? Nos deixaria ali uma frase para nos deixar a pensar. Que frase seria essa? Eu penso que a grande preocupação de Deus, é Deus e nós somos uma migalha, seria realmente a desigualdade que existe no mundo entre as pessoas, em que há lugares onde há tanto e noutros lugares onde há tão pouco, e onde há pessoas que em qualquer canto do mundo ainda não são vistas com a dignidade que têm que ter, dignidade de seres humanos e de filhos de Deus. E se calhar a mensagem que ele nos deixaria é que está no Evangelho, que é: ficarei convosco até ao fim dos tempos. Quer dizer que não estamos sós. Muito bem, muito bem. João, esta é a última proposta que te vamos fazer e como não vou cozinhar outras... nada nessas coisas. Absolutamente. Não, porque sabes como é. Senão seria mau. Não, e temos alguma vontade de continuarmos a fazer mais entrevistas com mais pessoas. Mas queremos, e olha, como as respostas anteriores foram mesmo fantásticas, queremos assegurar-nos que à terceira é de vez, não é? Que temos aqui uma participação brutal em relação a estas nossas propostas. O jogo é também um jogo de cartas, de estimulação cognitiva. Estes jogos, volto a referir, nós temos na Fundação e quem entrar em contato connosco pode saber como pode ficar com eles ou como pode adquiri-los. Este jogo chama-se Qual é a Coisa, Qual é Ela? E é um dos melhores, eu acho. Vamos a isso? Vamos ver quantas respostas eu acerto. Então, por favor, tiras uma carta, se não te importas. Vou tirar uma do meio, que tem sempre corrido nós mal. Nós aqui é tentarmos colocar... não podes. Não, és tu. Mas já viste o que é? Não li. Não? Então, o que é que enche uma casa, mas não enche uma mão? Podia ser tanta coisa. Mas eu acho que posso dar aqui uma ajuda. Pode ser que pela imagem tu vais lá. Um botão. Um botão, exatamente. exatamente. Vamos deixar assim, que é para terminarmos em esta beleza. Olha, muito bem. Voltamos então aqui às questões e vamos a este último bloco de questões, se não te importas, João. Este tem a ver com o futuro. Com o futuro da Igreja, com o teu futuro também, com o futuro da Igreja, da tua comunidade. E há uma outra questão que gostávamos de te colocar e que, logicamente, deixamos à tua consideração responder ou não. São todas questões tranquilas, está bem? A Igreja tem futuro? E se tem futuro, qual é a cor que lhe davas? A Igreja tem futuro porque a Igreja é de Cristo e Cristo é a nossa resposta, é a resposta para o mundo. A cor que lhe dava, certamente dava-lhe todas as cores. Uma cor? Dava-lhe todas as cores porque todas as cores representam uma realidade. A junção das cores é o branco, será que é isso que estás a pensar? Um branco, uma claridade. Dava-lhe uma claridade, sim. Um branco, sim. Este tema do futuro faz-nos sempre pensar no futuro, como nós o entendemos, não é? Como vamos olhando para ele e olhando também para este mecanismo que, na verdade, é a modernização, a globalização. E temos sempre tendência a olhar para aquilo que temos à nossa frente com é preciso fazer mais, é preciso criar mais, é preciso estar mais. A Igreja precisa de se modernizar? Isso precisa... Não sei se, dás? pois, não é tornar-se mais moderna. Eu penso que a grande resposta que
que a Igreja precisa é esta resposta que o Papa Francisco tem dado. Uma Igreja de portas abertas, uma Igreja próxima, uma Igreja que é um hospital de campanha. Eu penso que onde está alguém que necessita, tem que estar a Igreja. E todos nós necessitamos alguma coisa sempre. E penso que este é o grande futuro da Igreja. Eu, quando olho, por exemplo, para o Papa Francisco, eu vejo muito neles os gestos de Jesus Cristo. Há uma imagem do Papa Francisco que me toca profundamente. Foi logo no início do pontificado, este ano é o 10º aniversário do seu pontificado, quando ele, eu penso que é na Itália, ele vai a uma comunidade, vai de carro e estão junto da berma da estrada algumas pessoas e está uma numa cadeirinha de rodas, ou nem numa cadeirinha, está numa maca. Ele manda parar o carro e sai do carro e vai abençoar aquela pessoa. O Papa Francisco era Papa há pouco tempo. Eu, quando vi aquele gesto, eu disse: só Jesus é que tinha estes gestos. Quem é que... Nós vimos alguém à beira da estrada e encontramos, vamos parar, se calhar temos outras ocupações, ele tem isso. Eu penso, este é o futuro da Igreja, é estar junto daqueles que necessitam. Mas este mecanismo, desculpem voltar ao tema, mas o tema da modernização, e tu falas em concreto até de um pormenor que tem a ver com a visibilidade do ato, não é? Sim, sim. Que eu sei que na verdade, a ideia principal não é não é evidenciar, mas a verdade é que os meios atuais permitem não só que rapidamente as reações apareçam rapidamente em todo o lado, não é? E dessas reações façamos até às vezes existe um conjunto de opiniões, mas esta visibilidade que os mídias nos dão atualmente, que é o fruto da modernidade, também é um desafio para a Igreja. É um desafio. E nós sabemos que, eu costumo dizer, se Jesus estivesse hoje entre nós, ele tinha Facebook, ele tinha um canal YouTube, ele tinha estas coisas todas, porque isto são formas de chegar a outras pessoas e de evangelizar. Por exemplo, em relação a mim, eu sinto que, por exemplo, às vezes quando estou em Fátima, noutros trabalhos onde tenho também assistência espiritual, às vezes as pessoas dizem: eu sou o Padre João. Eu disse: sou. E eu, às vezes, olho para a pessoa e disse: não, estou a ver de onde é que é. Conheci através das redes sociais. Então, estes mecanismos das redes sociais levam que a mensagem, esta boa nova que é o próprio Jesus, chega a outras pessoas e chega aos 4 cantos do mundo. Por exemplo, até vou partilhar, nós temos agora na Diocese uma devoção que é a Senhora do Coração Orante, uma imagem que foi benzida pelo Papa Francisco, que agora vamos construir um pequeno santuário em Montargil com esta devoção, que ela, para além de rezar como intenção de rezar pelo Santo Padre, tem também como padroeira de todos os pais que perderam filhos, que realmente é muito significativo. Mas eu fico admirado quando há pessoas, por exemplo, do Equador, do Brasil, de Guatemala, que eu não conheço, nem vou conhecer, têm conhecimento desta realidade. Aí está. São estes meios ao serviço da evangelização e da Igreja. São necessários. São necessários. São necessários. Mas, obviamente, nós, quando vemos os novos sacerdotes, estão adaptadíssimos a isto, sim, não é sim, verdade? Sim. Alguns mais velhos também. Era isso que eu te ia perguntar. Os mais velhos têm apanhado este comboio? Têm, alguns sabem mais do que eu. Estou a falar isso muito a sério, porque estou a falar da minha diocese, alguns têm que se dedicam e têm gosto e fazem um belo trabalho também. Muito bem, muito importante. Olha, nós é frequente olharmos para as nossas ruas e não é difícil hoje em dia encontrar outras formas de resposta à espiritualidade. As pessoas têm encontrado outros lugares, outros caminhos. Porquê que achas que isso está, é a minha percepção, cada vez a acontecer mais, e o que é que deveríamos de fazer para que isso acontecesse, se calhar que acontecesse menos, não é? Não no sentido de restringir, logicamente, aquilo que é a vontade das pessoas, mas dar-lhes a resposta que elas precisam. Sim. Há uma coisa, é uma realidade. Há muitas formas de espiritualidade. Eu próprio tenho na minha família também. Há uma coisa que é uma reflexão logo base, que é: as pessoas precisam da espiritualidade, por isso a procuram. Agora, há aqui algo que me parece que a Igreja houve qualquer coisa que não funcionou, porque se as pessoas procuraram fora, é porque não encontraram dentro.
Então eu penso que este é o grande desafio da Igreja, é levar esta espiritualidade que é o próprio Jesus, na comunidade paroquial, que tem que ser reflexo de uma família, dos filhos de Deus, essas pessoas também, e ser essas portas abertas para também saber acolher e saber escutar, sobretudo, essas pessoas, o que elas nos dizem, porque nós com elas também aprendemos. Eu vou atrever-me a fazer aqui uma outra pergunta antes desta. Quando nós ouvimos, como vamos ouvindo as pessoas, não é? E vamos encontrando mais satisfeitas, pessoas que encontram mais flexibilidade, às vezes, junto dos párocos, principalmente em relação à sua vida religiosa e à forma como muitas vezes têm a disponibilidade de encontrar os padrinhos para o batismo, estes pormenores que são importantes em termos de requisitos de vida, da vida cristã, mas que nós vamos encontrando às vezes maior flexibilização, às vezes menor flexibilização. Estas assimetrias criam também, fazem com que as pessoas se foquem menos na mensagem e mais na pessoa daquele sacerdote, ou esta pergunta não faz qualquer sentido e eu... Faz. Olha, a vida tem normas, a sociedade tem normas e a Igreja tem normas também, naturalmente. Mas todos nós sabemos que, em primeiro lugar, antes das normas estão as pessoas. E é preciso ver cada pessoa concreta. Por exemplo, numa situação, por exemplo, de paroquialidade de um batismo, alguém que, por exemplo, que não tem o crisma, vai ser padrinho. Mas se aquela pessoa nunca ter possibilidade de o fazer, eu não posso dizer que não pode ser. Agora tenho que dar meios, ferramentas para que ela o possa ter. E para que essa situação depois se realize ou o batismo aconteça. É um bocadinho... Realmente tudo tem normas. Eu até costumo dizer, até na minha casa, quando era pequena, havia normas, não é? Mas, em primeiro lugar, estão as pessoas. E é isso em conjunto, em diálogo, em partilha uns com os outros que vamos construindo. Passa por aí. Não podemos ser é assim. Isso não. Tem que haver sim. mais como em todo lado. Sim. Um espaço. Outra provocação. Olhando para agora e olhando para o futuro, o celibato é mesmo uma condição para a vida sacerdotal, para a vocação sacerdotal? Olhando para o futuro também. Pois, para o futuro. Está em reflexão, e há muitas décadas que falamos disso. Como sabemos, no início não era obrigatório. Tem uma consequência de identificação com Cristo e depois também a nível pastoral. Eu, nessa realidade, eu costumo sempre dizer o que a Igreja refletir é aquilo que naturalmente eu acolho e sempre com muita alegria. Mas está em reflexão. Ainda ontem o meu arcebispo, Dom Francisco Serra Coelho, fizeram-lhe essa pergunta também. E ele dizia, se calhar, em primeiro lugar, passará por ordenar homens casados, mas é uma reflexão que a Igreja não está indiferente. Uma reflexão que a Igreja está a fazer. Eu às vezes assim, em jeito de brincadeira, e estou a brincar também, quando as pessoas dizem, Sr. Padre, os padres deviam casar, eu costumo dizer, oxalá que não seja obrigatório. Uma boa expressão, uma ótima expressão. Olha, sim, é verdade. Eu queria te perguntar também, indo dentro deste tema, mas olhando, por exemplo, para o anglicanismo e olhando para que é uma realidade de facto diferente, onde o sacerdócio casa com o matrimónio, não é? Sim. Ou melhor, que pode casar com o matrimónio. Como é que olhas também para esse... Os ortodoxos também, sim. Uhum. É uma reflexão. Sabemos que, por exemplo, um padre casado há uma responsabilidade depois diferente, porque tem a família, até a nível depois de mobilidade de paróquia diferente, porque não vai sozinho. Mas ele cumpre menos a sua função? Desculpa. Não, haverá menos disponibilidade. Isso sim, porque se tem esposa e tem filhos, há um cuidado que tem que ter com a família. Por exemplo, nós nas dioceses agora temos muito diáconos permanentes. Ainda na nossa diocese, há coisa de uns 5 anos, foram ordenados uns 17 ou 18. E, por exemplo, o arcebispo pediu, são homens que são casados e que são ordenados diáconos permanentes, que não podem ser depois ordenados presbíteros. Mas, por exemplo, o bispo, e está esta realidade, se a família, a esposa não quiser, em primeiro lugar está a família, não é?
Então, é esta realidade também da família que depois vai condicionar um bocadinho a missão do sacerdote. Mas, como já disse, a Igreja está a refletir sobre isso. Última questão. Um Já? padre. Não, eu diria que última questão no sentido relativamente a este pormenor. A solidão é um momento diferente nos sacerdotes do que nas outras pessoas? E solidão existe. E quando olhamos para a terceira idade, vemos que há muita solidão. Há solidão nos jovens também. E há solidão em muitas famílias também. O sacerdote, há uma solidão que lhe faz falta, que eu costumo dizer, é o que eu dizia quando eu vou para a igreja, é uma solidão habitada. Eu preciso desses momentos de estar sozinho para entender quem sou e o que Deus quer de mim. Por isso, uma solidão, não uma solidão desolada. Apesar de, às vezes, em algumas realidades, se calhar pode acontecer. Eu, para mim, tento que nunca seja sempre um conforto. Já te sentiste só? Não senti. Isto quase ficando sem palavras. Não, eu estava a dizer só, não sei se é só. Houve alturas que senti que não foram fáceis. E, por exemplo, quando temos uma perda de uma família, por exemplo, quando perdi a minha mãe, eu não posso dizer que esses momentos eram sempre de uma solidão muito habitada. Traziam tristeza e traziam dor. Isso sim. A tua alma peregrina já chegou a algum lado? Já, ela todos os dias chega a alguém, todos os dias parte para alguém também. Estás a ver? Ela, em primeiro lugar, ela é peregrina porque acolheu de Deus. E Ele é que é tudo, Ele que é o grande peregrino. Jesus é o peregrino do Pai. E agora, ela é peregrina por todos os dias, nós encontramos uma realidade diferente. O dia de hoje não foi igual ao dia de ontem, nem será igual ao dia de amanhã. Por isso é sempre uma realidade peregrina. E nessa realidade peregrina nós encontramos sempre respostas, pessoas, há sempre encontros.